Então, qual é a diferença? Espera aí que deu uma bloqueada aqui, que meu WhatsApp está com problemas. Vou explicar daqui a pouco o que é essa situação. Vamos seguir a aula e aí, no final, eu falo um pouquinho sobre como vai ser o andamento do curso em específico. Qual é a diferença entre um parecer e uma resolução? E o que torna mais dificultoso para vocês essa prova que cobra muito pareceres, né? O parecer, ele vem antes da resolução. E, nesse sentido, ele tem uma configuração mais filosófica, ele tem uma configuração que traz a você a necessidade de você entender aquele contexto, compreender as questões que estão acontecendo naquele momento, né? Historicamente, filosoficamente, e isso, obviamente, vai influenciar na constituição da resolução, que vai ter um peso maior de lei. Enquanto eu não tenho uma resolução que seria a lei em definitivo, o parecer fica valendo como uma resolução. Eu acredito, pelo menos eu dei uma pesquisada aqui, que com relação a esse parecer, ainda não houve a consolidação da resolução, mas o texto que seria, acho que até por isso, né? O texto que seria da resolução está todo previsto no parecer. Então, quando eles pedem a vocês parecer 14/2011, qualquer texto, tanto da elucidação, do histórico, do contexto, das explicações técnicas sobre o assunto, né, que no caso seria das crianças itinerantes ali, crianças e adolescentes itinerantes, todas as explicações em torno disso, e mais a configuração da suposta resolução que viria depois, estão aí dentro desse parecer, certo? Essa banca cobra muito esse parecer. É um parecer ali de mais ou menos 7 ou 8 páginas, se eu não me engano, e eu aconselho que, para quem quer, de fato, ter um bom desempenho nessa prova, eu não observei os pesos, mas normalmente o peso de conhecimentos pedagógicos acaba sendo maior, e de específica também, né? Eu aconselharia, né? Uma dica que eu dou aqui muito preciosa, esse parecer vocês precisam saber, não tem jeito. De todas as questões do INSEP que eu pesquisei, todas elas tiveram pelo menos uma questão desse parecer, quiçá duas. Quiçá duas. Isso quando eles não misturaram alguma questão relativa à LDB ou alguma questão, né, com essa questão do itinerante. Então, foi uma consulta feita por um Conselho Municipal de Educação, ao qual o Conselho Nacional de Educação respondeu, né? A dúvida sobre essa questão era justamente porque a gente tem princípios muito claros. Eita, Lelê. Deu um escurão aqui. Desculpa, gente. O parecer. Tá na folha de exercício. Espera aí, gente. A internet deu uma caidinha aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo de boa? Sim. Beleza. Tá é o 14/2011, parecer 14/2011, tá? Ele trata especificamente dessa questão das crianças itinerantes. E a dúvida, ela vai acontecer a partir do Conselho Municipal de Educação, porque, assim, a gente tem claramente a questão do direito à educação que precisa ser garantida a todos, todas as crianças e adolescentes, dentro da idade escolar obrigatoriamente, e todos aqueles que compõem a idade da educação básica, inclusive nas suas modalidades, principalmente a EJA ali, nesse caso, né, que acabaria entrando, muitos dos que fazem parte, por não conseguirem acompanhar a escola de maneira regular, acabam migrando ali para um público da modalidade de jovens e adultos, né?
Então, a dúvida do município, considerando que a lei ela apresenta critérios, né? Artigo 24 da LDB, sobre a questão da frequência, precisa frequentar ali 75% para que o aluno seja considerado aprovado, tem a questão do calendário, né? Dos 200 dias letivos das 800 horas, que precisam ser cumpridas, e, obviamente, esse 75% é em cima desse calendário global. Existem ali, se é uma configuração presencial, eu preciso obedecer isso. E aí, como fica essa questão dessas crianças ou desses adolescentes que possuem uma condição cultural itinerante, né? Os circenses, alguns povos ciganos, né? E qualquer um que se encontre, talvez numa condição ali de saúde, que precisa estar fora. Quer dizer, esse parecer ele traz uma amplitude de como a escola deve se organizar, e mais que isso, a partir do momento que o Conselho Municipal, esse Conselho do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome do município, dá ao Conselho Nacional de Educação, traz essa dúvida para o Conselho Nacional de Educação, e o Conselho Nacional de Educação ele regulamenta, ele vai inserir atribuições das instituições escolares. Inclusive, isso é uma das questões muito fomentadas nesse parecer. Por quê? Porque, por se tratar de uma questão muito peculiar, que vai variar de acordo de uma realidade com outra, é a instituição que precisa demandar determinadas questões ali. Entretanto, ele vai colocar ali muitas atribuições, principalmente em torno do Ministério da Educação, de legislar, de orientar, né, a normatização desses sistemas de ensino para atender essa condição itinerante, né? Então, fica a dica para quem vai fazer a prova, que este parecer ele é de leitura obrigatória para vocês. Agora, vamos às duas questões que eu coloquei, que são referentes a esse parecer, e aí a gente resolve, e depois eu dou mais algumas questões, 5 minutinhos só, vocês fazem, e eu adentro com... Espera aí, deixa eu colocar aqui. A correção. Aqui, experimental de mentes. Ok. Estou aqui, Vivi, está me vendo? Cadê Vivi? Vivi não consegue prestar atenção na aula se eu não aparecer na pontinha da gravação. Vivi, você está me vendo? Estou aqui, ó. Vamos lá. Vamos à questão. Não sei se vocês conseguiram resolver aí ou, né, conseguiram pegar aí alguma questão em torno dessa. Mas vamos lá. O parecer CNE-SEB, né, Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 14/2011, trata das diretrizes para o atendimento de educação escolar das crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância. Keila, nós colocamos no grupo de interação. Você acompanha aqui a correção, que eu vou pedir a Ana para replicar no grupo. Você está no grupo, que eu vi você no grupo. Eu vou pedir a Ana para replicar no grupo, tá? Você acompanha por aqui e vou pedir para replicar para as próximas, você pegar aí o material para você. Ok? Voltando. O texto traz recomendações diversas e diferentes atores institucionais. Quer dizer, por que diferentes atores? Porque foi aquilo que eu falei para vocês. Eles ampliam muito essa condição da itinerância. Se eu pudesse colocar para vocês aqui, quem está em condição de itinerância são os circenses, você consegue fazer uma adaptação, né? Povos ciganos, você consegue, porque culturalmente falando, a gente tem ali essa questão da itinerância na vida deles de um modo geral, certo? Mas devido à pergunta que foi feita, e eu não sei especificamente qual era o público que estava ali, esse parecer acabou ampliando muito, né? E trazendo ali uma diversidade muito grande sobre que tipo de público é esse. E é isso que a gente vai verificar nas questões, né? Então, o que é importante quando a gente pega um parecer ou quando a gente pega uma diretriz? Primeiro,
observar o objetivo dela, né? Para que ela serve, qual é a finalidade dela. Segundo, pegar os conceitos principais. Se é uma configuração, se é um parecer sobre os povos itinerantes, sobre a condição itinerante, quem vai ser classificado ou considerado como itinerante? Isso é uma questão primordial, certo? Nesse sentido, sempre que eu estou falando de resolução de lei e de direito, eu vou ter lá no parecer deveres do Estado para com aquela especificidade, né? No intuito de garantir aquele direito. Então, onde estão esses deveres? Quem faz isso? Onde está o sistema de ensino? Onde está a instituição escola para garantir? Certo? Então, essa é a dica que eu dou para que você já faça uma leitura de uma maneira mais direcionada. Óbvio que, com o tempo que a gente tem, não dá para vocês memorizarem, mas é aquilo que eu expliquei até ontem para um grupo presencial que eu estava, que está até aqui assistindo a aula hoje. Uma leitura atenta, né, interpretativa desses textos dará a vocês a condição disso ficar pelo menos no subconsciente de vocês. Óbvio que só o fato de nós estarmos aqui e eu dizer para vocês que parecer é esse, aqui ele se direciona, vocês já estão um passo à frente de outros candidatos, que normalmente não vão saber. Né? E por que a banca insiste em trabalhar? Porque, por mais que ela tenha apresentado diversas vezes esse parecer, as pessoas não atentam para estudá-lo. E o índice de erro é grande, porque o pessoal não sabe do que se trata. Certo? Vamos lá. No caso, o Ministério da Educação, veja bem, a pergunta é bem específica, né? Esses temas de ensino, o texto orienta que, aí vamos lá, deverão ser criados no âmbito do Ministério da Educação e das Secretarias de Educação programas especiais destinados à escolarização e à profissionalização da população itinerante, prevendo, inclusive, a construção de escolas itinerantes, como, por exemplo, as escolas de acampamento. Vocês acham que esse item está certo ou está errado? E aí? Vamos interagir. Ninguém vai falar comigo? Acho que tá certo. Eu acho que não tá certo, não. Por que não estaria certo? Porque fala sobre escolas de acampamento e escolas itinerantes. Eu não lembro muito bem, mas eu já fiquei numa escola uma vez onde, na verdade, os circenses, né, eles tinham direito a se matricular nas escolas onde estavam acontecendo. Por isso, a parte da escola itinerante não faz sentido muito na minha cabeça. Mas o que seria esse contexto itinerante? Itinerante é só o aluno? Qual seria o conceito? Então, eu acho que, no caso aqui, está construção de escolas itinerantes. Eu não, é para aluno passageiro, não ficou claro isso para mim na questão. Pode ser que esteja certa, mas eu não colocaria certa porque essa questão não ficou clara para mim. Existem escolas de acampamentos? Existem. Existe. Existem. Né? Uhum. O que acontece? Se eu tenho a possibilidade de montar uma escola itinerante, essa escola ela vai conseguir trazer uma peculiaridade para o acompanhamento desses estudantes. Consegue compreender? A questão do atendimento à população itinerante, ela não está presa somente... Só um minutinho, gente. Desculpa. Vai cair aqui. Deixa eu religar aqui. A internet está querendo cair.
ela não está presa somente à ideia de quem está itinerante, de quem está numa condição itinerante, de quem não está sempre na escola. E sim, a ideia de você trazer também uma metodologia que atenda a essa condição itinerante. Eu preciso de uma organização curricular, porque, veja bem, o que significa esse atendimento itinerante? Se só eu flexibilizar, ele vai ter as faltas dele computadas ali e consideradas. Pronto. Como é que fica a questão da aprendizagem? Entendeu? Eu preciso ter questões, por exemplo, dentro de uma proposta dessa, que flexibilize mais essas ações, que atendam essas especificidades itinerantes. Consegue compreender? E aí, se eu tenho, dentro de um município, escolas itinerantes e aquele público passa, o aluno, né, o educando, que é público-alvo dessa condição, perpassa ali, o circo parou ali, né, o povo circense parou ali, vai ficar 2 meses, 3 meses naquele município em específico. Onde essa criança vai ser melhor atendida? Numa escola regular, que só vai dar ela ali a condição de aprender um pouco que está ali e, pela lei, abonar as faltas dela, ou ela ter uma escola que tenha uma proposta para atendê-la, dando continuidade de onde ela parou, talvez numa organização modular, diferenciada. Se eu estou falando em incentivos a políticas que venham atender esses indivíduos, né, inclusive escolarização e profissionalização dessa população, a construção de escolas itinerantes daria uma maior qualificação para esses indivíduos, uma maior possibilidade de continuidade de estudo para esses indivíduos. Então, o item 1 está corretíssimo. Mas aí não é só, tá vendo? Assim, vocês não precisam memorizar. Essa explicação que eu estou dando dá a vocês a condição dessa informação ficar. Essa é a ideia. Deu para entender, gente? Dúvidas aí do porquê dessas escolas itinerantes? Não é só a escola atender ou a escola aceitar que esse menino tem um abono de falta. Eu tenho que ter uma especificidade de atendimento. Ele tem que aprender. É a garantia da aprendizagem também. Deu para entender? 2. É o dever do Estado e dos sistemas de ensino o levantamento e a análise dos dados relativos à especificidade dos estudantes em situação de itinerância. Certo ou errado? A voz já está querendo ir embora. Tanto falar. Certo ou errado, gente? Muito bem, certo. Isso aí, Priscila. Por quê? Se eu estou tratando de uma política pública que venha a atender esses indivíduos, estudo, relatório, análise de dados são extremamente importantes para esse processo. Então, o item 2 também está ok. 3. O Ministério da Educação e os sistemas de educação deverão orientar as escolas quanto à sua obrigação de garantir não só a matrícula, mas também a permanência e conclusão dos estudos à população em situação de itinerância, independente do período regular da matrícula e do ano letivo. Certo ou errado? É um item certo. É um item correto. E esse item, eu acho que esclarece... Não, Priscila, ele está certo. Esse item, acho que ele esclarece muito mais a ideia dessa escola itinerante, porque, observa bem, ele tem que orientar as escolas com a obrigação de garantir não só a matrícula, mas também a permanência e a conclusão. Certo? Por quê? Porque eu preciso que esse menino aprenda a garantia da educação, os princípios lá, acesso e permanência da criança na escola. Eu garantir essa condição itinerante não é só eu garantir o abono de falta. Eu tenho que garantir a continuidade da aprendizagem. Conseguem compreender? Vai além. Eu tenho que ter configurações específicas. O menino estudou, o circo ficou em volta redonda.
né, durante 3 meses. Aí o circo vem para cá, para Nova Iguaçu, onde eu estou, né, onde já está a fita. E aí, chegou aqui em Nova Iguaçu, a prefeitura, como é que vai fazer? Vai encaminhar esse menino para onde? Né? E aí, quando ele chega aqui, eu preciso ter acesso ao que ele estudou, ao conteúdo dele. É uma forma diferenciada, é quase que um atendimento educacional especializado, porque eu preciso dar a ele a possibilidade da conclusão desses estudos. É a permanência e a conclusão. Senão, ele vai ficar o tempo todo ali numa retórica sendo reprovado. Eu estou dando ele a condição de estudar, mas só para constar. Aí não resolve. Deu para entender? 4. Os sistemas de ensino, por meio de seus diferentes órgãos, deverão definir normas complementares para o ingresso e permanência e conclusão de estudos das crianças e adolescentes em situação de itinerância. Corretíssimo. Todas as opções estão corretas. E aí, como eu não posso dar uma dica, a dica que eu já dei, que é fazer a leitura, mas é no intuito de vocês só memorizarem essa situação, fica a dica, pelo menos, do que significa essa itinerância, para que na associação vocês consigam levar. Né? Muito mais do que garantir a frequência desse aluno ali dando o abono para ele, eu tenho que dar a ele condição de permanência, de conclusão, de estudo, de aprendizagem. Esse é o grande intuito e objetivo desse parecer. Ficou claro, gente? Vamos para a questão 5, que trata do mesmo assunto, só para a gente poder fechar esse assunto. Eu vou dar mais 5 minutinhos para vocês fazerem mais 2 questões ou 3 aqui, e a gente seguir, tá? Leia as afirmações abaixo relacionadas ao parecer número 14 de 2011, diretrizes para atendimento de educação escolar de crianças e adolescentes e jovens em situação de itinerância. E, em seguida, marca a opção correta. Se eu não me engano, essa questão foi de Miguel Pereira. Se eu não me engano, da prova de anos iniciais. Eu agora não vou ter tanta certeza, mas eu fiz as anotações aqui, se eu não me engano, essa foi uma questão atual, né? Mas vamos nos ater à pergunta, né? A pergunta é sobre as afirmativas relacionadas ao parecer. Aí é que é um complicador. Porque quando a pergunta anterior se refere ao que o Ministério da Educação e os sistemas de ensino farão para garantir, Gabriela, eu estou explicando, eu pedi para resolverem a questão 3 e 5 primeiro, porque é o mesmo assunto, tá bom? Não está em sequência, não. A gente começou pela questão 3 e agora está na 5, ok? Daqui a pouco eu vou parar mais 5 minutinhos, vou mandar vocês fazerem mais algumas questões e a gente volta para corrigir. Essa está sendo a dinâmica, tá? Beleza. E aí, essa questão já é um complicador maior, porque quando a gente fala do Ministério e do sistema, a gente já compreende a questão do dever, do Estado e tal, e como isso vai se configurar. Mas aqui, especificamente, tem uma pegadinha ali, que ela vem em torno do que está escrito no parecer como uma configuração filosófica, até mesmo como uma justificativa. E aí, a tendência do erro aqui ela é muito grande. Porque se ele está falando que é o que está no parecer, pode ser a introdução, pode ser o histórico, pode ser o texto da resolução, todas as partes que estão no parecer podem estar aí. É o que está correto, é o que cabe no parecer. Deu para entender? Aí a gente vem, inciso 1. São consideradas situação de itinerância as crianças e adolescentes pertencentes aos diferentes grupos sociais que, por motivos culturais, políticos, econômicos, de saúde, dentre outros, se encontram nessa condição. Certíssimo. Normalmente, o cultural é aquele que mais pesa, né? Porque está mesmo naquela condição itinerante. Mas, foi o que eu falei, você começa, como você coloca ali uma condição que atenda o direito à educação, você acaba ampliando muito. E aí vai caber nessa condição de itinerância alguém que esteja com problema de saúde, por exemplo. É complexo, mas é isso. Podem ser considerados como vivendo em situação de itinerância ciganos, indígenas, povos nômades, trabalhadores itinerantes, acampados, artistas, demais trabalhadores em circo, parque de diversão, teatro mambembe, que se autorreconheçam como tal ou sejam assim declarados pelo seu responsável legal. Eu não preciso especificamente ter
nenhum documento que comprove essa minha condição itinerante. Isso é um dos públicos, né? Podem ser considerados, certo? E o que define isso é a autodeclaração do responsável legal. Então, essa resposta está correta. A orientação e encaminhamento dados pelas instituições escolares à matrícula dos estudantes em situação de itinerância geralmente não são de reconhecimento público, ficando, na maioria das vezes, à mercê da relação estabelecida entre a escola e a família em contextos específicos. Essa é a grande pegadinha da questão. Porque a gente tem ali o item B, né, que já vem logo, bonitinho para você, né? Ao Alexandre. Quem não me conhece, quem conhece sabe, né, o que eu estou querendo dizer com o Alexandre. Depois, quem não conhece pode se acostumar. Mas olha ali, ó. Erra, né? 1, 2 e 4. Aí você, opa, 1, 2 e 4. Isso daqui não pode, porque, né, as instituições, né, não pode ser só as instituições e tal, mas foi como eu disse para você, o parecer ele é muito amplo. Se fosse na resolução, a resolução ela não constaria isso, mas como eles estão pedindo o parecer e a resolução ela acabou não sendo publicada, fica valendo o parecer, isso está lá na questão filosófica, nos históricos, na justificativa, né? Na problemática. Quase ninguém sabe sobre isso, e aí as questões acabam ficando muito soltas ali na escola. Está na problemática do parecer, isso está escrito lá. Então, esse item está certo. Apesar da não existência, no campo da legislação educacional brasileira, de ordenamentos jurídicos específicos que regulamentem estes casos, há aparatos jurídicos, seja em preceitos expressos de lei ordinárias e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. No caso, a questão dos direitos humanos está expressamente vinculada ali, seja ainda por normas superiores de natureza constitucional que garantem às crianças e adolescentes que convivem em situação de itinerância o direito à matrícula escolar. Está corretíssimo. Se o direito à educação é um direito de todos, obviamente que constitucionalmente ele tem esse direito. E aí é o que eu falei. O que prevalece mais? O artigo 24 da LDB, que diz que tem que ter essa frequência, ou o direito dele à educação e o fato dele não poder acompanhar essa matéria ali regularmente, presencialmente, pela condição cultural ou pela condição momentânea ali de trabalho, itinerante, etc, etc. Então, mais uma vez, todas as alternativas estão corretas. Ok?